Muito bem, pessoal. Sejam bem-vindos, tá? Vamos iniciar, né, o nosso estudo. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, falo aqui de Campina Grande, na Paraíba. Essa é uma atividade da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, tá? E nós estamos todas as quintas-feiras e as terças-feiras no nosso estudo aqui às 20 horas e todos os sábados nós estamos na Sociedade Espírita Maria de Nazaré às 16 horas, né? Para a nossa reunião pública, né? Palestra, passe, atendimentos. Após o passe, nós ficamos ali à disposição, eu fico ali à disposição para conversar com as pessoas que estejam necessitando, né? Então, se você mora aqui em Campina Grande ou nas imediações, né? Ou quem mora longe também, se quiser vir nos conhecer, vir conversar conosco, tá? Teremos imenso prazer em conhecê-lo e ajudar naquilo que for possível, tá? Pessoal, vamos lá, né? Vamos continuar então com o nosso estudo. Vamos pegar daqui o livro Nos Domínios da Mediunidade, né? Que nós estamos fazendo. Uma obra de André Luiz, o Espírito, né? E o médium Francisco Cândido Xavier. Nós estamos no capítulo... Hoje vai ser o último dia do capítulo 22, Emersão do Passado, tá? Nós já estamos terminando esse capítulo, então vamos aproveitar, né? Ok. Então, só fazendo um breve retrospecto, né? O André Luiz, o Aulos, o Hilário estão numa reunião mediúnica, estão observando um grupo mediúnico, né? Os encarnados aqui na Terra, uma casa espírita, e uma senhora entrou num transe anímico, não um transe mediúnico, né? Sentindo a aproximação de um determinado espírito, ela entrou, por ato reflexo, vamos dizer assim, ela entrou em conteúdos do passado. Na verdade, emergiram conteúdos do passado. E aí o Aulus estava explicando que não era o espírito que estava incorporando, eram conteúdos dela mesma, tá? E explicando a respeito desse fenômeno, né, e de como conduzir esse tipo de fenômeno anímico, né, no contexto de uma reunião mediúnica, né, como fazer para ajudar, tal. A gente estava falando sobre isso, ok? Então vamos lá. Quantos escravos da necessidade e da dor trazem consigo a vaidade e o orgulho dos poderosos senhores que já foram em outras épocas? Nós paramos aqui na semana passada, né? Porque o Aulus estava explicando que esse fenômeno de lembrarmos do passado é muito mais comum do que nós imaginamos. Porque todos nós já tivemos inúmeras existências passadas. Todos nós temos esses estratos, como se fosse um extrato geológico, né? Você tem camadas geológicas, né? Nós temos os estratos psíquicos do nosso inconsciente que remontam a milênios e milênios, milhares de anos atrás, né? Então, nós já vivemos muitas personalidades aqui na Terra. E alguns fatos que nós vivemos, eles ficaram gravados muito fortemente. Então, é até natural que, mesmo com a reencarnação, mesmo que nós estejamos com um novo corpo, um novo sistema nervoso, uma nova personalidade. Como assim a personalidade, Alexandre? Personalidade são os atributos dessa existência atual. A minha história desde a infância, os meus amigos, a minha família, escolas que eu estudei, tudo isso vai compondo a minha persona atual, a minha personalidade atual, tá? Tudo isso faz parte da minha personalidade atual, certo?
Então, todos nós, embora estejamos numa nova encarnação, nós podemos expressar frequentemente, e frequentemente expressamos, conteúdos que vêm dessas personalidades que nós já vivemos. Quando a gente se depara com um certo problema, com um certo desafio, com uma certa experiência que exige um pouco mais de nós, imediatamente nós vamos lá no arquivo, nós vamos lá para o passado. Onde é que eu tenho alguma coisa parecida com isso? Ou próxima disso que eu estou vivendo? Né? Quais as experiências que eu tenho como pai? Quais as experiências que eu tenho como mulher, como grávida? Né? Vocês entendem? Qualquer experiência que nós tenhamos que exige de nós que nós paremos e busquemos elementos para sabermos como lidar com aquela situação, nós podemos buscar não apenas na infância atual, não apenas na adolescência atual, mas podemos buscar e buscamos nas outras encarnações. Tá? Então, desse modo, dependendo dos conteúdos que nós encontremos, alguns conteúdos são até muito patológicos, muito doentios, que nós já vivemos, que nós já sofremos, que nós vivenciamos, né? E aí, quando nós buscamos elementos, muitas vezes vêm esses conteúdos complicados, né? Esses conteúdos desarmonizados que nós temos ainda no nosso inconsciente, certo? Então, o Aulus estava explicando que o fenômeno é mais comum do que a gente imagina. E aí ele começa a citar alguns exemplos, né? Então ele disse, quantos escravos da necessidade e da dor no presente, né? Que a pessoa está presa numa situação de dor, de necessidade e tal, mas trazem consigo a vaidade e o orgulho dos poderosos senhores, que já foram em outras épocas, não são mais, mas continuam vaidosos e orgulhosos. Vocês entendem? Quer dizer, a gente está sofrendo, a gente está penando, a gente está sofrendo o reflexo da nossa vaidade, do nosso orgulho do passado, mas ainda nós não deixamos de ser aquela pessoa do passado, continuamos ainda aquela pessoa, né? Ainda querendo títulos de nobreza, a gente está lá empurrando o carrinho, mas ainda estamos lá como se fosse um lorde, né? Então, isso existe muito, né? Tá? Isso é expresso de várias formas, né? No nosso presente, ok? Em várias áreas, né? No modo como a gente lida com o dinheiro, no modo como a gente lida com o afeto, no modo como a gente lida com o poder, né? Por isso que às vezes a pessoa fala, dá poder para a pessoa, para você conhecer a pessoa, dá poder para a pessoa. E tá certo isso, porque quando você dá o poder, aí a pessoa vai buscar dentro dela como que ela já lidou com o poder no passado. Aí vem aqueles conteúdos dificílimos no passado, em que a pessoa se comprometeu justamente com o poder. E nessa vida ela só não está se comprometendo porque não está tendo muito poder, não. Que a vida está limitando a pessoa ali bem certinho. Porque talvez se der poder mesmo de uma hora para outra, a pessoa vira a cabeça da pessoa. Por quê? Né? Emergem conteúdos muito complicados do passado. Entendeu? No campo da sedução, né? No campo sexual, no campo do afeto. Né? Então, todos nós temos nesses vários campos, né? Nada do dinheiro. Às vezes a pessoa está numa vida limitada ali, mas ainda está muito pródiga, né? Ainda é aquela pessoa que já teve muito dinheiro, que é aquela gastança e compra tudo em grande quantidade, chama os amigos para comer em casa, aquela coisa muito pródiga, né? Mas não pode mais no presente. A vida está lá limitada, a esposa, você tem que cuidar.
E o cidadão está lá gastando, gastando como se tivesse uma quantia infinita, né? Mas é a lembrança, né? Provavelmente lembrança de situações em que o dinheiro não era problema e a pessoa, ainda no fundo, ela se sente aquele, né? Possuidor de muitas posses que torrava os recursos que tinha, né? Aí a vida no presente acaba sendo aquela vida limitada, aquela vida controlada, né? Mas às vezes com enorme tendência a se descuidar um pouquinho, a pessoa já começa a emergir conteúdos do passado e já complica a vida no presente, né? Certo? Quantas almas conduzidas à ligação consanguínea caminham do berço ao túmulo, transportando quistos invisíveis de aversão e ódio aos próprios parentes, que lhes foram duros adversários em existências pregressas. Vocês entendem quantos problemas humanos a gente consegue entender melhor com esse tipo de raciocínio? Quantas situações aparentemente insolúveis começa a fazer um sentido muito profundo, resolve uma porção de problemas. Não que o conhecimento resolva por si só um monte de problemas, né? Mas a gente resolve no sentido da gente compreender melhor certas situações, né? Esses problemas vão ser resolvidos com o tempo. Serão efetivamente resolvidos com o tempo, né? Mas pelo menos a gente consegue compreender melhor. E às vezes a pessoa fala assim, eu queria fazer regressão para saber, porque eu estou com um problema assim assado, eu queria fazer regressão. Mas com esses elementos aqui a gente pode deduzir muita coisa. Às vezes fazer uma regressão só vai abrir mais conteúdos que a pessoa não tem como administrar, emoções que a pessoa não tem como lidar. E que ela esqueceu porque ela estava atormentada, pedindo para esquecer, porque ela não suportava mais a lembrança de certos fatos que a atormentavam enormemente, né? Então, mas isso que o Aulo está dizendo é extremamente importante, olha, quantas almas conduzidas à ligação consanguínea, né? Então, os parentes, né? Você nasce numa determinada família, recebe filhos, esposa, tá, né? Conduzidas à ligação consanguínea, caminham do berço ao túmulo. Às vezes passa uma vida inteira do berço ao túmulo, transportando quistos, né? Aqueles elementos que nós temos às vezes na pele ali, né? Subcutânea, aquela formação ali que às vezes um quisto sebáceo, né? Uma formação ali, um nódulozinho que está invisível, né? Mas ele está usando essa imagem aqui, né? Quistos invisíveis de aversão e ódio aos próprios parentes. Às vezes a pessoa não se permite falar para ninguém, até porque ela se sentiria tão envergonhada, às vezes um sentimento pelo pai ou pela mãe, ou por um irmão, né? O ódio, né? Uma aversão, tal. Às vezes a pessoa, porque a gente tem, né, os códigos do bom tom, né? A gente tem os códigos da etiqueta social, da etiqueta familiar, não tem? Das conveniências, tal. Ok? Só que a nossa realidade profunda, é o que somos de verdade, é o que vivemos, é o que já vivemos, é o que sentimos efetivamente. Então é lógico que os papéis familiares no presente são extremamente importantes. E o cuidado com esses papéis é extremamente importante. O se esforçar por tentar conviver, o se esforçar por ajudar, se permitir ser ajudado também, mesmo que você não goste muito, né? Não se dá bem muito com a pessoa, mas você acaba precisando daquela pessoa, aí ela te ajuda, você ajuda, e vai naquela convivência,
né? Razoável quando consegue e tal. Mas só você sabe o que vai no seu íntimo, só você sabe a quantas penas, né? A quantos sofrimentos é que você consegue conviver, consegue não discutir ou consegue, né, tolerar a convivência, né? Certo, pessoal? A Maria Lígia colocou, são resgates, são oportunidades, né, Maria Lígia? São oportunidades, porque, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Quando há uma aversão de um com o outro, pai com filho, filho com pai, mãe com filho, né? Quando há essa aversão nos laços de família, né? Ou um ou outro errou, ou os dois, né? Frequentemente os dois. Mas pode ser até que mais um, mais outro, depende da situação, né? Só que ambos precisavam de reconciliação, ambos precisavam de perdão recíproco, né? Um precisava mais de perdão e o outro precisava dar esse perdão para dar uma oportunidade para o outro se reerguer, né? Então varia conforme a necessidade, né? Pessoal, mas isso é o que mais tem. Isso é o que mais tem. Nós estamos aqui na Terra não é por outro motivo. Nós viemos aqui aprender a amar e é o que mais, o maior desafio nosso é esse, é nesse campo. Esse é o nosso maior desafio. Porque o nosso maior desafio são pessoas. E nosso maior desafio com as pessoas é o nosso passado, né? Que ressurge em forma de sentimentos, lembranças vagas, aversões, paixões, atrações. Esses são os maiores desafios que a gente tem, né? Só que entregarmos-nos aos sentimentos do passado, sejam paixões ou sejam aversões, não é exatamente a solução, né? Nos entregarmos passivamente, né? Sem um esforço do equilíbrio, da disciplina, né? Do comportamento ético, do perdão, da compreensão, né? Então, esse esforço é extremamente importante. É por isso que nós estamos aqui. É esse esforço que nós temos que fazer. Temos que usar todos os recursos que pudermos, né? Usarmos todos os recursos que pudermos. O da oração, o da meditação, né? Da mentalização positiva, tá? Da caridade, da ação caridosa. Usarmos todos os da leitura elevada para nos fortalecermos e conseguirmos exercer o perdão, conseguimos exercer a caridade, né? Exercitar o amor. Então nós temos que usar todos os recursos possíveis, né? Porque essas situações e pessoas exigem de nós todos os recursos possíveis. Mas também trazem a grande oportunidade do crescimento pessoal, do desenvolvimento emocional, do desenvolvimento mental, espiritual, né? São grandes desafios que nós podemos cair ou podemos nos manter, né, firmes e podemos aprender muito com essas situações. Podemos crescer, podemos dar um salto na nossa existência espiritual superando essas situações, né? Certo? Ocorrem muitas perseguições, né? Perseguições veladas no seio da família, das famílias, né? Ocorre muito, pessoal, tá? Às vezes tem situações que a gente tem sentimentos persecutórios, que às vezes não tem, são nossos, a gente que se sente perseguido, e às vezes nem tem nada acontecendo mesmo. Pode acontecer? Pode. Nós trazemos porque a gente fez alguns erros no passado, aí no presente a gente acha que não nos amam, a gente acha que não nos querem, que não gostam de nós, né? Pode acontecer? Pode. É o chamado complexo de inferioridade, né?
Então a gente projeta sobre os outros e a gente se sente meio perseguido, não amado, não quisto, tá? Pode acontecer de não ter a ver com a realidade, só com a nossa realidade psíquica. E nós temos que tomar cuidado com isso também, tá, pessoal? Porque às vezes é muita projeção nossa que não encontra apoio na realidade familiar, na realidade conjugal, na realidade, né, de relacionamentos, tá? Precisamos tomar cuidado com isso. Às vezes nós é que estamos desequilibrando, porque trazemos desequilíbrios do passado e estamos projetando sobre os outros, tá? Agora, tem mesmo muitas situações que perseguições veladas, preferências, às vezes nem tão veladas assim, né? Que os pais têm por determinados filhos, rejeita outro, ama aquele, não sei o quê. Tem muita coisa assim, que faz parte disso que nós estamos falando. Porque os pais também são seres psicológicos, também são seres do passado, também viveram, também sofreram. E muitas vezes nós, filhos, por exemplo, podemos ter sido a causa do sofrimento, às vezes de um pai, de uma mãe, e a pessoa sente a nossa presença, né? Pessoa, tá? Vocês entendem? Então tem várias situações que podem ocorrer, mas todas elas exigindo muita compreensão, exigindo constante perdão, ou pelo menos que nós exercitemos, né? O perdão não pode ser aquela coisa só da boca para fora, é algo que nós temos que amadurecer dentro de nós, com essas reflexões, trabalharmos dentro de nós, né? Então, não é uma coisa assim superficial, é algo que tem que ser trabalhado e não é de uma hora para outra também. Às vezes você se força uma certa situação, não, porque eu tenho que resolver, esse é meu problema com a pessoa, eu tenho que resolver, porque vai. E às vezes a pessoa nem está preparada para resolver. Ela não trabalhou aquilo ainda, preparando o terreno. Aí a pessoa vai resolver com outro o problema, às vezes é um problema de séculos lá, que a pessoa não sabe o tamanho do problema que existe. Aí vamos resolver, chega lá, aumenta mais ainda o problema, porque a pessoa não dá conta ainda, às vezes, de conversar com tranquilidade com o outro, né? Tem que trabalhar, tem que deixar o tempo ainda, trabalhar muito para ter condição, né, de se resolver alguma coisa. Então, às vezes as pessoas caem nessa precipitação também, né? Quer resolver porque quer resolver e às vezes acaba complicando mais ainda o problema, né? Certo? Então a gente tem que ter boa vontade, sim. Vamos trabalhar para resolver, mas sem precipitação, sem nos forçarmos a determinadas situações, às vezes para as quais nós não estejamos preparados ainda. Entendeu? Vamos nos preparando, né? Vamos nos preparando. Né? Às vezes a gente quer controlar certas situações, porque a gente às vezes sente de um jeito que não queria sentir. Alexandre, eu não queria sentir essa aversão, eu queria tratar bem a pessoa, eu queria ser assim, queria ser assim. Que se a pessoa não aceita aquilo, né? Ela não aceita, então ela quer mudar e às vezes quer mudar de uma forma meio precipitada. Vai orando, né? Vai mentalizando a pessoa, irradiando energias boas para a pessoa, né? Primeiro vai assim meio de longe, mandando energias boas, imaginando que está conversando com a pessoa num clima bom, num clima de paz, de concórdia, de amizade, né? Vai preparando o terreno, tá? Isso ajuda muito, né? Certo? Ok, vamos lá então? Vamos lá, né? Então, né? Às vezes os parentes, como diz aqui, né? A gente está vivendo uma certa aversão, né? E ódio, né? Parentes que lhes foram duros adversários em existências pregressas, né?
Gente, às vezes a gente se condói porque a gente vê, né? Aquela pessoa que só ama, só ajuda, só perdoa, tal, e às vezes um e outro, os filhos, às vezes trata mal a mãe, trata mal o pai, né? E aí a gente se condói, né? E é bom que a gente se apiade mesmo, né? É bom que a gente se condoa com certas situações, tenha compaixão. Só que o Espiritismo é uma religião assim de compreensão, né? E a gente vai compreendendo que não tem efeito sem causa. Não tem efeito sem causa, né? A visão dos espíritos amigos é essa, né? E eles sabem, muitas vezes, o que tem por detrás de certas situações. A gente não sabe, a gente julga, né? A pessoa que está tratando mal o outro, às vezes fala de forma bruta, de forma, tal, age de forma bruta, né? Só que você não sabe o que, que o outro fez pro um nas outras existências, né? A gente não sabe. Então a gente toma às vezes partido de um, tal. Você não pode fazer assim, você não pode fazer assado, né? Eu entendo. E até é saudável às vezes conversar, orientar, tal, né? Só que vai saber o que aconteceu no passado, né? Vai saber, não tem efeito sem causa. Então, se está tendo essa situação, provavelmente tem as suas causas aí num passado que aquele que hoje é bruto vai saber o que, que ele não sofreu na mão do outro ali. Então, isso ajuda a gente não a ser conivente com o mal, conivente com a brutalidade, conivente, não, de forma alguma. Em momento algum, nós podemos ser coniventes com o mal nesse sentido, né? Mas ajuda a gente a julgar menos, a entender mais e ser menos parcial. A ser menos parcial. Quando a gente é menos parcial, a gente ajuda mais, né? Porque a gente acaba compreendendo melhor as relações, que são relações muito complexas. Frequentemente são relações muito complexas e que nós não enxergamos a mínima parte dessa relação, que remonta às vezes aos milênios para trás aí, tá? Ok? Né, Vilani? A Selma colocou, e você sabe por que não encontra um amor nessa vida? Então, nessa linha de raciocínio, Selma, nessa linha de raciocínio, as áreas que a gente teve maior desequilíbrio, que a gente teve maior comprometimento, são as áreas que nessa encarnação a gente tem maior dificuldade. Entendeu? Então, pelas suas palavras, eu entendo que você tem tido dificuldades na área do afeto, né? Outros teriam dificuldade na área financeira, profissional, né? E em várias outras áreas aí, entendeu? Então, por dedução, aquilo que a gente passa de maior dificuldade nessa existência é frequentemente o ponto ou os pontos onde nós mais estamos precisando de disciplina, até para valorizarmos mais aquilo que talvez no passado a gente tenha abusado, vamos dizer assim, né? Mas eu não estou aqui julgando, eu só estou fazendo exercício com você de dedução, tá? É uma hipótese, ok? Certo, pessoal? A Nara colocou, né? Meu filho Fernando só pensa em suicídio. Já estou com 12 quilos a menos da depressão. Tive uma tia que se suicidou. Então, Nara, a gente precisa usar todos os recursos, né? Precisamos usar o recurso da casa espírita, da oração, do passe, do evangelho no lar, né? Nós temos que usar todos, da desobsessão na casa espírita, buscarmos ajuda, né? Das instituições espíritas, para ir trabalhando essa situação que, pelo que você está falando, é familiar, né? Então, é preciso de ajuda, tá? Para ir melhorando a energia aí, né? Mudar o pensamento, a atitude mental, isso ajuda muito,
Mas tudo pode melhorar, tudo pode mudar, tá? Nós não podemos subestimar a nossa possibilidade de melhorar as situações, não. Tudo pode melhorar e vai melhorar com a nossa ajuda e com a ajuda espiritual. E o Aulus advertiu, né? Todos podemos cair em semelhantes estados se não aprendemos a cultivar o esquecimento do mal, em marcha incessante com o bem. Então, essas situações que o Aulus está dizendo, né? De prevalecer o passado sobre o presente, as situações traumáticas, dolorosas do passado, interferindo no nosso presente, ele está alertando, todos nós podemos cair nesses estados psíquicos, todos nós podemos cair. Quando que podemos cair nisso, né? Se não aprendemos a cultivar o esquecimento do mal, em marcha incessante com o bem. A regra geral que nós precisamos para a nossa vida é essa aqui. A regra de ouro, vamos dizer assim, a regra geral que nós temos que usar para a nossa vida é justamente essa aqui, ó. É essa aqui. É cultivar o esquecimento do mal, caminhando, né, em marcha incessante com o bem. É isso que nós precisamos. Quando nós esquecemos disso aqui, aí nós começamos a buscar, às vezes, no passado, nas tristezas do passado, nos conteúdos conflitivos do passado. A gente fica revirando o baú da infelicidade, né? Outro dia eu estava brincando, não é o baú da felicidade, é o baú da infelicidade. A gente começa a revirar o baú da infelicidade. E esse baú, pessoal, é muito grande. Por quê? Porque ele contempla toda a nossa evolução até hoje. Então nós não podemos ficar revirando o nosso baú da infelicidade, entendeu? Nós não podemos fazer isso, né? Sob pena de começarmos a nos alienar do presente, das maravilhosas oportunidades do presente que está sorrindo para nós, com a oportunidade da encarnação que nós estamos usufruindo, a oportunidade da participação na casa espírita, no espiritismo, na caridade, na mediunidade, no estudo, na faculdade, no trabalho, na atividade física, né? Quer dizer, todos os recursos, todas as possibilidades de vivermos a vida, de nos abrirmos à vida, exige que nós estejamos abertos a essa vida, né? Predispostos a investirmos no presente, para colhermos, para extrairmos o bem-estar, o prazer que nós necessitamos para gostarmos de viver. Vocês entendem? E quando nós resolvemos ficar nos prendendo ao passado, revirando os insucessos, contabilizando os insucessos do passado, é um dos maiores erros que a gente comete. Ficarmos contabilizando as perdas, né? Contabilizando os erros, as quedas do passado, os sofrimentos do passado. Isso é interessante quando você está num contexto terapêutico, quando você está num contexto de autoconhecimento, acompanhado por alguém que vai ajudar você para você não cair numa depressão de ficar lembrando da infância, lembrando do passado, vai usar recursos, técnicas que ajudem você a passar por esses assuntos espinhosos, às vezes, para que haja uma catarse, para que haja uma limpeza desses conteúdos, para que haja justamente uma libertação desses conteúdos. Mas não para a gente ficar fixado nesses conteúdos indefinidamente. Vocês entendem a diferença, pessoal? Uma coisa é nós olharmos para o retrovisor do carro. Uma coisa é nós olharmos para o retrovisor do carro. Você dá uma olhadinha, vê como é que tá ali e tal, e o olho na frente, né? O olho na frente. Porque se você ficar olhando só para o retrovisor, você tromba no primeiro poste ou no primeiro carro que tiver à sua frente. Então, assim é a nossa relação com o passado.
De vez em quando você dá uma olhadinha, analisa tal, bola para frente. Alto astral, pensamento positivo. O futuro será sempre melhor do que o passado. O futuro será sempre melhor do que o passado, pessoal. Né? Grave essa frase aí. Né? Fixe isso dentro de você. O futuro vai ser sempre melhor do que o passado. Então não vamos ficar voltando muito ao passado, não. Vamos numa visão mais para frente, mais otimista, né? De melhorar, de construir, de transformar, de aperfeiçoar, ok? Porque nós temos todos os recursos para vencer. Por pior que esteja a situação, nós temos todos os recursos para vencermos. Nós temos todos os recursos para vencermos. Não há ninguém que não tenha os recursos para vencer. Todos possuímos. Deus é justo nesse sentido. Mesmo pacote que vem os problemas, vem as soluções também. É só a gente olhar direito. É só a gente olhar direito. Às vezes a gente não olha. Você olha no pacote, vê os problemas. Ai, meu Deus do céu, os problemas. Mas no mesmo pacote que vem os problemas, Deus manda junto as soluções também. Para cada problema, uma solução diferente. Mas olhe direito que as soluções existem já. Elas estão aí gravitando em torno de você. É só você se acalmar um pouco, orar mais, elevar o pensamento e você vai se sintonizar com essas soluções que já existem no seu caso, tá? E são sempre soluções positivas, né? Como diz o Carlos Torres Pastorino no livro Impermanência e Imortalidade, né? Quando a gente para ouvir o nosso coração, ele sempre vai propor alternativas amorosas, soluções amorosas. As soluções, elas são sempre essas, passam por uma atitude amorosa perante a vida, perante si mesmo, tá? Certo, pessoal? Então, isso nós precisamos gravar muito fortemente dentro de nós, tá? Para tudo há solução, né? Para tudo há possibilidade de mudança, tá? Às vezes a gente faz que nem aquele que achou metade de uma cédula de 100 na rua. Fala, achei só metade da cédula de 100 e joga fora, né? Aí daqui a pouco, você anda mais um pouquinho, você acha outra metade, né? Então, às vezes, a situação é a gente esperar um pouquinho mais, é a gente trabalhar um pouquinho mais, é a gente caminhar um pouquinho mais. E as soluções que hoje você ainda não enxerga, caminhando um pouquinho mais, daqui a pouco você enxerga. Aquele caminho que parece sem alternativas no momento, você andando um pouquinho mais, daqui a pouco surgem outras alternativas, tá? Então, é só continuar caminhando, confiar em Deus acima de tudo e continuar caminhando, né? Então, lembra dessa frase aqui, ó. Cultivar o esquecimento do mal. Não ficar lembrando do mal todo dia, repetindo, falando, se auto-hipnotizando. Não, cultivar o esquecimento do mal e caminhando incessantemente com o bem. É buscar o bem de todas as formas possíveis. No pensar, no falar, no sentir, no agir, tá? Isso aqui é o que a gente mais precisa. Naquela altura, Raul Silva, que era o doutrinador do grupo mediúnico lá, né, que continuara a tarefa de doutrinação junto à manifestante, ele estava doutrinando achando que tinha um espírito ali com ela, né? A gente já explicou isso. Só que não era um espírito, era a própria mulher trazendo uma personalidade do passado, certo? Só para lembrar, né? Convidou a doente ao benefício da prece. Então ele convidou a suposta entidade a orar junto com ele. E está certo, corretíssimo. Por quê? Porque aquela personalidade é uma personalidade problemática, conflitiva. Está precisando mesmo orar. Está precisando mesmo o lenitivo da oração. Entendeu?
Aquela personalidade que está dentro da mulher lá, né? E que ela está externando, talvez nem tivesse religião, talvez não teve apoio nenhum para lidar com seus problemas, estava precisando orar, né? E o Raul Silva estava chamando ela ao benefício da prece, né? Competia a ela suplicar ao céu a graça do esquecimento. Sim, tá vendo? Cabia-lhe expungir o passado da imaginação, de maneira a pacificar-se. Pessoal, quase tudo que a gente faz, num processo terapêutico, que é uma área que a gente trabalha, né, com a psicoterapia, quase tudo que a gente faz, o objetivo é desidentificar a pessoa daquilo que lhe está causando aflição. Muito do que a gente faz com os pacientes é ajudá-los a se desligarem daquilo que está causando aflição. Por quê? Porque a pessoa está grudada em determinada pessoa e fica discutindo internamente com aquela pessoa, porque a pessoa falou isso, falou aquilo, escreveu no WhatsApp isso e eu respondi aquilo e tal. E aquilo vai se arrastando, vai se arrastando. Vai. Então, quase tudo que a gente faz tem a ver com ajudar o paciente a se desidentificar daquilo que está gerando angústia, daquilo que está gerando aflição, daquilo que está gerando desespero, daquilo. Porque, infelizmente, às vezes a gente se agarra a certas coisas, né? A gente se agarra, a gente se identifica com certas situações, né? Como se elas tivessem um valor único para nós. A gente começa a dar um valor absoluto para uma certa discussão, às vezes um ponto tão bobo, assim, uma questão, né, que não vai mudar nem a minha vida, nem a vida da pessoa, mas aquela discussão, ela ganhou uma importância, e aí você não quer perder a discussão, a pessoa também não, aí você fica preso àquela angústia, aquela aflição, você já não consegue dormir direito, porque a pessoa responde você e você já pensa o que você vai responder para a pessoa. Ainda mais nesses tempos de internet, né? Quantas e quantas angústias correm, né? Nos WhatsApp, nos Facebook, né? Quantas e quantas situações vão sendo alimentadas. E aí, o que a gente precisa às vezes é começar a deixar cair no esquecimento certas situações. É parar de alimentar aquele fogo com gasolina, né? O fogo está aceso e você fica alimentando com gasolina. Então tem que parar de alimentar o ódio, parar de alimentar, né? Só se desidentificar, só se desligar, né? Ok? Porque tem certas situações que fisgam a gente, né? Então elas fisgam a gente, aí você fica preso ali, né? E precisa se desligar de certas fatores de aflição que induzem a aflição, né? Por isso que o Raul Silva chamou ela à oração, para ela esquecer. Porque quando a gente se liga a Deus, se liga ao estudo, a prece, a leitura elevada, a meditação, a gente vai se ligando a conteúdos superiores. Você vai no centro espírita tomar passe, você está cheio de preocupações, aquelas preocupações obsidentes, né? Que estão desequilibrando. Daí você toma o passe, parece que aquelas preocupações saíram como que num passe de mágica, assim. A palestra, né, que você ouviu, as recordações de Jesus, os ensinamentos do mestre, né? Allan Kardec, Emmanuel. E aquilo vai fazendo a gente esquecer, né, das aflições. Daqui a pouco você volta para casa mais tranquilo. Né? Não é assim? Né? Aquela energia saiu. Né? Os espíritos ajudaram a limpar aquela energia que a gente estava cultivando, nós mesmos, né? Estávamos cultivando com demasiado afinco, vamos dizer assim. Né? Ok? E não precisava aquilo, né? Não precisava. Disputas de poder, quantas coisas acabam
fisgando a gente, né? E criando um caldo psíquico de desequilíbrio, né? Então ela precisava expungir o passado da imaginação de maneira a pacificar-se, né? E singularmente comovido, Raul recomendou-lhe repetir em companhia dele as frases sublimes da oração dominical, né? O Pai Nosso, né? Então ele foi falando, a mulher foi repetindo, ele foi falando, a mulher foi... Então isso vai quebrando, né? Vai cortando aquela sequência mental de desequilíbrio que ela estava trazendo, né? A senhora acompanhou docilmente e, fim da súplica, mostrou-se mais tranquila, né? Então, olha aí como é importante, né? É a hora que você para para fazer uma prece. É a hora que você para ler um livro, para ler uma mensagenzinha. Às vezes é um momento que começa a cortar já a indução dos pensamentos afligentes, né? Que acabam... Aquilo que a gente começa a se identificar muito e grudar muito naquela situação, os obsessores começam a botar mais energia naquilo. Eles começam a botar pilha na gente ali e ficam estimulando, você vai deixar barato, você não vai retrucar, tal, não sei o que, ficam alimentando a nossa imaginação para que a gente se desequilibre mais. Eles são hábeis em fazer isso conosco, né? Certo? Então a mulher foi se tranquilizando, né? Traduzindo a colaboração do mentor espiritual que o inspirava, Raul rogou-lhe, por fim, considerar, acima de tudo, o impositivo do perdão aos inimigos, para a reconquista da paz, após o que, em lágrimas, a enferma desligou-se das impressões que a retinham no pretérito, tornando a posição normal. Então veja como era a própria senhora, não era uma entidade, né? Ela voltou, né, após o Raul Silva, sob a inspiração do plano espiritual, falar para ela considerar também a necessidade do perdão aos inimigos, né? Porque aquela personalidade do passado precisava perdoar, precisava exercitar o perdão, né? Então, ele foi considerando essa necessidade, que ela lembrasse disso, analisasse essa possibilidade, para que ela mesma pudesse viver em paz, tá? Ok. Aí ela foi saindo do transe, né? Ela foi saindo do transe do passado e foi retornando à posição normal dela no presente, né? Aí para terminar, o Aulus, né, o assistente, comentou então, enquanto o Raul aplicava na irmã passos de reconforto: outra não pode ser, por enquanto, a intervenção assistencial em seu benefício. Quer dizer, o que foi feito por ela, o que o Raul Silva fez por ela, é do que era necessário mesmo. Por enquanto, não era outra a intervenção que iria ajudá-la. Era isso mesmo. Tá? Era conversar com essa entidade, com essa personalidade que veio à tona, como alguém necessitado, né, de carinho, de atenção, né, de uma terapêutica, vamos dizer assim, né, de perdão, tá? Pela enfermagem espiritual bem conduzida, reajustar-se-á a pouco e pouco, retomando o império sobre si mesma e capacitando-se para o desempenho de valiosas tarefas mediúnicas mais tarde. Então, olha só, pessoal. Então, o Aldous até já está dando uma espécie de um prognóstico aqui. Quais são as possibilidades de melhora dela, né? Então, ele está dizendo, olha, usando essa terapêutica aqui, ela vai a pouco e pouco, ela vai superar essa situação. Porque cada vez que voltar essa personalidade, vier à tona essa personalidade, ela vai expressar um pouco da emoção que ficou retida dentro dela. Então vai limpando devagarzinho, até que ela não precise mais corporificar essa entidade, essa personalidade, por falta de necessidade, né? Já foi trabalhado esse conteúdo, tá? Então aí será ela mesma, será mais ela mesma no presente, com mais equilíbrio, com mais saúde, podendo inclusive trabalhar sim mediunicamente,
podendo vir a trabalhar futuramente, a gente não sabe futuramente em quanto tempo, mas podendo vir a trabalhar, sim, tá? Ok. Aqui nós já acabamos o nosso conteúdo de hoje. Deixa eu ver como é que estão aqui os comentários, né? Aqui eu acho que eu perdi muita coisa aqui dos comentários, que eu não estou vendo. É que tem hora que saiu do vídeo aqui. Aí quando eu voltei, alguns comentários já não estavam mais, né? O Jobonasa, não sei porque cada vez que começa as lives vira um caos aqui em casa. O aprender sobre espiritismo, quero aprender sobre espiritismo, mas está difícil com tudo que acontece aqui. Jô, o que acontece? É assim mesmo, viu? Principalmente no começo é assim mesmo. Por quê? Porque é a resistência, né? Acima de tudo espiritual, tá? Acima de tudo espiritual. É a resistência do ambiente espiritual não querendo se modificar. E como quando você liga e você é um pontinho de luz, assim como cada um que está assistindo é um pontinho de luz, que está num momento de oração, está num momento de reflexão, está acompanhado dos espíritos amigos que estão ajudando cada um de vocês, que está ligado a nós neste momento aqui. Somos todos nós pontinhos de luz acompanhados por necessitados do plano espiritual, mas também por aqueles que não querem que essa luz seja acesa. Não querem que essa luz se expanda, entendeu? Aí o que a gente faz? A gente retroage? A gente se encolhe? Não, nós não podemos fazer isso. Entendeu? Quanto maior dificuldade, maior é a necessidade. A regra é essa, quanto maior a dificuldade, maior é a necessidade. Entendeu? Então, só que continuando, insistindo, com calma, com equilíbrio, né? Você vai continuando, né? Vai pedindo ao pessoal com calma, fala, deixa eu terminar aqui que eu já resolvo a janta, né? Já resolvo as coisas e tal. Entendeu? Tudo vai se encaminhando, mas principalmente com a perseverança, com boa vontade e com perseverança, tá? Com o tempo o ambiente vai se equilibrando, né? Porque a proposta é justamente essa. Porque às vezes a gente vai na casa espírita e lá na casa espírita o ambiente já tá bom, né? E às vezes a gente precisa também levar a casa espírita para dentro de casa. Porque é lá que o bicho pega às vezes, né? E esses momentos de estudo que nós fazemos aqui é uma oportunidade muito interessante da gente levar a casa espírita para dentro da nossa casa. Da gente levar o estudo para dentro da nossa casa. Aí enfrenta certas resistências naturais, né? Mas que vão sendo superadas, tá? Certo, pessoal. Vamos dar uma paradinha então, né? Já estamos finalizando. Vou convidar todos para fazermos uma prece, né? Agradecemos então a Deus novamente pela oportunidade luminosa que todos estamos tendo de conversar, de aprender com André Luiz, com esses espíritos mais evoluídos, amorosos, e podermos então assimilar essas energias que caem sobre nós para serem absorvidas pelo nosso corpo físico, pelo nosso perispírito e pelo ambiente onde nós estamos, equilibrando a tudo e a todos na onda do amor, na onda da luz e da paz. Obrigado, Senhor, por tudo. Que essa mesma luz possa permanecer no nosso coração e no nosso pensamento. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado pela presença, obrigado pelo carinho, pela participação. Tenham todos uma boa noite. Fiquem com Deus. Até mais.